Boa noite a todos. Estou esperando agora o professor Daniel Omar entrar para a nossa quarta parte do nosso diálogo entre budismo e, é, e psicanálise. Parte do eu, do ego. Oi, Tashir Abden, Guilherme, Patrícia Palazzo. Olá. Só aguardando o professor Daniel Omar entrar então. Deixa eu mandar aqui um recado para ele. Daniel Omar, vamos lá. Professor, como é que eu faço? Como que eu faço para você entrar aqui? Daniel aceitou, mas como é que eu faço? Aqui, agora vamos lá. Visualizar. Entrando. Oi, prima. Alessandra entrou. Estamos aguardando a entrada do professor Daniel Omar. Aqui Ele entrou. estou, aqui Aqui, cheguei. aqui está nosso professor argentino. Eu queria pegar uns livros aqui que voltei a colocar nos estantes Aí, para... Diga. a gente está com. Eu estou vendo bastante professores colocando, igual você agora, colocando uma biblioteca atrás, assim como cenário, né? Eu tô alugo alguns pedaços de Você aluga o biblioteca. cenário? Você viu que tem gente que está É, vendendo cenário pronto, assim, é uns adesivos que você coloca, como se fosse uma estante. Isso aí é bom para mim. Só de ver sua biblioteca já me dá vontade de espirrar já. Tem uma alergia fatal. Thaís, tudo bom, Thaís? É isso aí. o pessoal está entrando. O pessoal está entrando ainda. Aí nós temos Caio Ramos. Oi, Caio. Então, eu já vi que a gente já colocou os links na sequência já, para as pessoas poderem ir vendo o, por etapas, já que a gente vai pegando cronologicamente. Primeiro nós fizemos uma espécie de introdução, depois fomos Isso. para a vida do Buda, e no Perfeito. terceiro encontro passamos da morte do Buda até o século II, mais ou Isso. menos. Uhum. E hoje a ideia seria avançar depois do século II, o que aconteceu. O que você Perfeito. tinha me dito a semana passada é que no século II o budismo elabora uma filosofia política de alguma forma, Uhum. né? Uhum. E que essa filosofia política é levada adiante por um imperador na Índia. Isso, na verdade, o Ou grande seja, que... elaborador é ele, né? O elaborador disso mesmo é ele. É ele que vai elaborar essa Aham, filosofia política a partir de uma conversão dele do brahmanismo para o budismo. aham. Então, ele que Então, elabora tudo isso, né? Oi? O que você todas ia falar? todas aquelas comunidades que habían subsistido después del fallecimiento de Buda, comienzan a establecer regras, modos de vida, formas de comunidad, y finalmente ese emperador elabora una especie de filosofía política, uma filosofia política. Isso, Mas na verdade, Daniel, o que aconteceu foi que o Buda, durante o tempo de vida dele, já elaborou 18 formas diferentes de código de disciplina ética. Claro que todos eles têm o mesmo centro. São 4 preceitos parajaíca, que a gente chama, que determinam o corte, a remoção da pessoa da comunidade monástica, dos celibatários, né? E depois nós temos 13 sanghavasesas, que determinam aí uma espécie de processo penal, mas a punição não era expulsar, a punição era entrar em retiro para aprender melhor, né? Então são 13. E a partir disso você tem uma série de outras regras que começam a variar. Mas esse centro de 17 regras permanece sempre igual em todos esses momentos. ou seja, que
para uma pessoa entrar na comunidade budista tinha que responder a essas 17 regras, digamos Isso, assim. como monge. Como monge é isso. O fundamento são essas Ah, 17 como regras. monge. Como monge ou Mas monja. a comunidade tem monges, tem monjas e tem Isso. mais o quê? Leigos e leigas. Leigos e leigas. Tudo Isso. isso Os conforma a leigos, comunidade. isso. Os leigos, para eles serem admitidos, eles devem tomar refúgio no Buda, na Sangha e obedecerem 5 preceitos morais, né, que são não matar, não pegar aquilo que não te foi dado, não mentir sobre suas realizações espirituais, não estuprar e não usar intoxicantes. Então nós temos Aham. aí que reflete muito a condição da época em que foi, né, criado isso. Né? Intoxicantes aí são todos os vários tipos de alucinógenos, começando por álcool até substâncias mais agressivas. Né? Na cultura indiana não há uma espécie de fumo que é bastante habitual, ou não, ou me equivoco? Não, a cultura indiana em geral é uma cultura que me parece usar bastante tipos de entorpecimento, entorpecedores, né? Chama de entorpecedor de sentido, mas assim, tinha uma função religiosa também. Né? Foi descoberto recentemente, você sabe, né? Em Israel, né? Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, só para você ter uma ideia nesse mundo antigo, né? Israel ali por volta num templo, por volta da época de Josias, século 6 antes de Cristo ou 8 antes de Cristo, né? Tá entre os dois séculos aí. Maconha. Você me falou outro dia, mas não Ma- será alguém que foi a fumar um baseado Não há foi, não pouco tempo foi. atrás e Não, deixou um não, estava pouquinho? misturado com a coisa lá, estava misturado com a oferenda. Então, quer dizer, aquele movimento profético usava também alucinógenos. Na Índia, até hoje, se usa alucinógenos. Então, o Buda, ele faz um enfrentamento, diz, não, para meditar você não pode usar alucinógenos, né? Nem pode usar Aham. álcool. Né? Nós temos umas... É, há uma série de ritos dionisíacos e apolíneos na Grécia antiga, época do Buda, Aham, perfeito. onde a, a- como se chamava? Estavam os monges e estava a pitonisa. E a pitonisa fazia uma série de... colhiam várias ervas do lugar e a pitonisa fazia uma mescla, fazia um fumo com isso e ela aspirava isso e entrava em contato com Apolo. E a partir de aí ela falava para os sacerdotes e os sacerdotes falavam para os peregrinos. Então, realmente, de fato, há uma série de alucinógenos que se usavam eh, eh, para poder establecer o rito religioso. Mas eu me referia não a alucinógenos, sino a algo parecido com tabaco, coisas assim, que não são alucinógenos, são passatempos, digamos, Perfeito, né? prejudiciais, mas que não É, alucinam, digamos. então, mesmo o fumo não era permitido, viu? Não era Se permitido. conhecia o fumo, mas não era permitido em função da alteração do estado da consciência. Né? Aham, Ou mesmo passar muito tempo passando fome, também não era permitido na comunidade, porque alterava também o estado mental da pessoa, aham. por exemplo, produzir muita irritação. Então não podia passar muito tempo de fome. Por isso que o Buda colocava essas práticas que eram chamadas de ascetismo extremo, do Tanga, né? O termo em sânscrito é do Tanga, como prática opcional. Uma delas era ser vegetariano. Ser vegetariano era uma prática opcional. Por quê? Porque com o tempo o corpo não aguenta, né? Ele tem uma ausência de nutrientes. Então a mente acaba ficando também num estado comprometido. E aí, naquela época, né? Hoje você tem suplementos alimentares, se a pessoa tiver um pouco mais de Claro. condição, ela sustenta isso. Mas naquele tempo nem não era assim, né? Então E tinha essa proibição também. imagino que a comida era escassa também, então se comia o que tinha um pouco também, não? Tem uma história quando o príncipe Siddhartha, né, o Sarvarta Siddha, você tem duas linhas. Tem uma linha que vem da mãe que chama ele de Siddhartha. Você tem uma linha do pai que chama ele pelo nome completo, Sarvarta Siddha. Quando ele se transformou em renunciante, ele olhou os monges que já estavam ali, você pegou o pote e falou, vamos aí, vamos lá pegar comida. Quando colocaram a comida dentro do pote dele, isso tem sutras isso. Ele olha e fala, meu Deus, que comida é essa?
e sente uma vontade, né, de jogar tudo fora e voltar para o palácio. Mas ele pensa assim, mas se eu voltar para o palácio, não vai dar. Então, o negócio é o seguinte, vamos comer o que tem. E aí, pá, come aquilo. E uma das primeiras experiências dele é ter uma diarreia constante de uma semana depois disso aí, né? Tem alguns sutras claro. que estão em chinês que mostram isso, que ele teve um piriri absurdo aí, Ajá. teve que procurar ajuda médica para parar, porque, né, aquela comida toda gororobenta, o pessoal põe a mão, até hoje, né, quando você vai na Tailândia, o pessoal que mantém, na China já não tem mais essa tradição assim, né, não é recorrente. Na Índia tem um pouco, eu vi recentemente, quando a gente foi para Bilacup, para uma reunião com o Dalai Lama, com o pessoal lá assim, dos ensinamentos do Lanrim, que é o grande tratado, a plena iluminação, né, da tradição Gelupa, que ele faz parte. Eu vi esses monges mendicantes, mas eu não entendi muito bem, porque eu pensei que já tinha deixado de existir na Índia, mas não deixou não. Eles vêm com um potinho, inclusive pedem para os outros monges darem comida para eles. E fica uma gororoba lá dentro que dá dó, porque a pessoa põe a mão assim, põe lá dentro do pote dele. Agora, a mão pode vir suja, pode vir cheia de pó, e etc. E aí tá lá dentro e ele come, entende? Então é uma prática assim que Ajá. ela foi retirada tanto na China quanto no Tibete, na Coreia e no Japão, mas se manteve na Índia e no Sudeste Asiático em geral, como Tailândia, Burma e etc. Então eles saem com o pote mesmo e a pessoa coloca lá dentro. É um baita pote, parece uma panela de pressão para comer, assim, é bastante coisa que cabe ali, para comer durante o período da manhã. Né? Então você tem esses hábitos alimentares que propiciam depois, na parte da tarde e a parte da noite, os estudos e a meditação. Mas eles Isso, continuam então, fazendo isso. aí entrou, a entrada na comunidade se dá com a obediência a esses 17 preceitos, aos Isso, 5 requisitos, digamos, 5 mandamentos, isso. a encontrar refúgio no Buda, no Dharma e na comunidade. O Sangha Isso. seria a A comunidade comunidade. mesmo, Isso. que Buda está seriam os composto. professores. Aham, Depois que o Buda falece, os professores se transformam na representação do aham, Buda. Dharma são os ensinamentos e a meditação em isso. particular, né? A reflexão. A meditação é feita de duas partes, uma é concentração não discursiva e a outra é análise. Vipassana, no sentido mais antigo, é análise. E a outra é shamatha, que é essa concentração serena. Você combina os dois. A concentração serena, eu acho que se comunica um pouco com a psicanálise no sentido do desenvolvimento de um mecanismo mental que faz com que o impulso sexual diminua. Uhum. Então, essa concentração não está lá por um acaso, ela diminui o que a gente chama em sânscrito de Kalyana Kama, né? O desejo sexual, a pulsão sexual. Acho que, né, pelo que eu estou aprendendo com você, é assim que fala na psicanálise, né? A pulsão sexual. Então, tem essa questão ali que a concentração não discursiva faz com que haja uma diminuição. Diminuiu isso, é possível ter uma análise e um estudo mais centrado nesses dharmas, nesses ensinamentos Aham. morais, ontológicos e a gente pode dizer até biológicos, né, dentro do budismo, porque trata dessa questão da senciência, né, da Então, sensitividade. Né? aí é que ia querer entrar, então, 17 preceitos, 5 mandamentos, o Buda, que são os professores, o Dharma, que é o ensinamento e a meditação, o Sangha, que é a comunidade de Isso, monges, monjas, legos e legas, e a partir de aí, então, cada comunidade também se dá uma série de critérios para vivir a vida cotidiana em quanto ao exercício físico, o trabalho, a meditação, o estudo, ou é regulamentado todo universalmente? então, você tem aí, no caso dos monges, né, vamos falar daquilo que sobreviveu. Nós temos alguns códigos morais ou éticos que sobreviveram ao tempo. Né? Então, nós temos a Mula Sarvastivada, que são o que a gente vê nos tibetanos hoje. Nós temos a Dharmagupta Vada, que é aquilo que nós vemos nos chineses, japoneses e coreanos. Né? Essas duas são os grandes códigos morais que permaneceram. E tinham 18 na época do Buda. Foi secando. E nós temos o Theravada, o código Theravada, que é o terceiro tipo. Né? Todos eles trazem para a comunidade de monges e monges. Assim, 254 preceitos para homens e 356
para mulheres. Mas esses 356 a gente não conta muito, não, porque é só repetição daquilo lá. Foi uma maneira que o Buda encontrou de conseguir igualar os dois. Fica claro no texto isso, que ele está usando manobras e colocando preceitos repetitivos para agradar o pessoal. Mas dentro da comunidade, homem e mulher ficava igual. Então você tinha mulheres ensinando homens lá dentro também. Aí depois teve uma outra resistência a isso, que se deu pelos Asta Guru Dharmas, que seriam os 8 preceitos do Guru, que teria sido o seguinte, uma história fictícia. Hoje se questiona muito na budologia essa história, a gente já está chegando à conclusão que isso aí foi uma corrupção, né? Alguma coisa inventada que colocaram lá para quê? Para colocar a mulher para baixo. Todo o trabalho que o Buda teve para colocar a mulher igual, eles derrubaram e colocaram para baixo. Então esses 8 Guru Dharmas dizem o seguinte, uma mulher que acaba de receber a ordenação, um mongezinho iniciante homem que acaba de receber a ordenação, se houver uma monja de 40 anos de ordenação, ela deve se prostrar para ele. Estranho. Estranho, porque uma das pessoas que era monja é a mãe do Buda, a mãe adotiva do Buda. Depois a tia dele, a outra tia dele, depois entrou também a esposa dele. Como assim? Esquisito, entende? Sou estranho isso. Tem um monte de gente agora no mundo todo, no meio da budologia, questionando muito esses Guru Dharmas. Às vezes eles fazem parte, principalmente, da tradição Theravada e da tradição Mula Sarvastivada. A Dharma Gupta não tem esses 8 preceitos. Tem, mas eles foram colocados de lado. Por quê? Porque foi se enxergando ao longo do tempo, do desenvolvimento do budismo imperial chinês, que aquilo ali tinha alguma coisa errada. Né? Uma vez que as imperatrizes chinesas começaram a questionar esses preceitos, falando, mas como é que funciona isso? Então, como é que funciona essa questão da regulação? É tudo regulado? É mais ou menos, viu? Assim, ó, grande parte, mais de 100 desses preceitos é de educação, por exemplo. Eu não sei o que o Buda estava enfrentando naquele momento, mas era uma coisa assim que você olhava e falava, cara, por que tem esse preceito aqui? Por exemplo, não defeque no pote onde você come. Esse é um preceito, Daniel. Como? Entende? Isso é óbvio. Como alguém... Mas tinha que colocar o preceito lá, entende? Ou seja, ele estava enfrentando uma situação de completa falta de educação básica. Né? Então, e o outro um dos outros preceitos lá, não defeque no rio. Entende? Ou seja, por quê? Porque você defeca aqui, o outro cara está lavando roupa aqui e tem um problema. Né? Então, tem uma série de preceitos que são esses. Então, esses preceitos são preceitos de educação e muitos deles são válidos para aquela época. Como, por exemplo, quando você estiver comendo, não fique brincando com a comida. Sabe, fazendo bolinha, jogando no outro, come aqui, joga no outro. Então, isso está dentro dos preceitos. São preceitos para hoje também. É bom não ficar brincando com a comida hoje também. Né? Pois é, né? Não comer de boca aberta. Mas aí, lá também. Aí cada grupo então vai criando, até o dia de hoje, certos critérios de convivência em cada comunidade. Por exemplo, sim. A hora da meditação, a hora dos exercícios. Alguns, por exemplo, fazem yoga, outros fazem artes marciais, outros acho que plantam numa horta. É variado isso, de um grupo para outro. Perfeito. O que acontece é o seguinte, o budismo ele vai recebendo a sua ingressão, quer dizer, ele vai ingressando nas culturas e recebe uma aculturação ou inculturação. Então começa a ter variações. Todos os monastérios budistas que eu conheço que são mais sérios, eles conhecem muito bem essa estrutura do Vinaya tradicional. Mas eles dizem, olha, nós temos uma situação aqui concreta que não nos permite cumprir esse código Vinaya que era aplicado daquela época. Mas veja, eles estão errados? Não estão, porque o Buda mesmo tinha colocado da seguinte maneira, se diante da realidade esses preceitos não se aplicarem, então vocês podem modificá-los. Mas se eles se aplicarem, vocês não devem modificá-los. Né? Então, isso foi deixado pelo próprio Buda. A mesma coisa, o próprio Buda disse assim, se aquilo que eu ensino para vocês, que é verdadeiro, diante de evidências, diante de novas descobertas, for ultrapassado, ou seja, se mostrar falso, abandone isso que eu ensinei para vocês. E adote aquilo que é mais correto, de acordo com a realidade que está acontecendo. Veja, isso é o Buda falando, né, naquela época. Então a gente tem aí uma boa comunicação. Né? Há comunidades na época onde podiam ser autossustentáveis, digamos, e as pessoas podiam trabalhar dentro da própria comunidade. Hoje é mais comum que as pessoas, pelo menos hoje aqui, não sei, na Índia,
que as pessoas tenham um emprego, que sejam professores, que sejam médicos, quer dizer, além de fazer parte da comunidade e fazer a questão comunitária, elas têm uma vida civil, digamos, de ter um trabalho assalariado e cumprir horário em um escritório ou em uma fábrica. Isso, olha, na época do Buda era mais estrito isso, né? Até Ashoka, o grande imperador, né, do século II, era mais estrito também. Então, não era permitido que o monge... Tem alguns preceitos no Código Vinaya que permitem ao monge carregar só alguns poucos tijolos por dia. Mas isso com o tempo vai mudando, ok? Então, nesse período inicial, o monge só vivia de oferendas da comunidade dos leigos, ele não podia trabalhar. Mas à medida que a coisa foi se transformando no universalismo de Ashoka, do imperador da dinastia Maurya, o terceiro imperador, foi mudando. Os monges, uma das funções iniciais dos monges acabou sendo de cuidar de bancos, de cuidar da parte financeira. Porque como eles tinham votos de não roubar, então existia uma garantia maior. Fora a pressão comunitária. Se você rouba, meu irmão, tudo aquilo que está sendo investido na gente vai ser cortado. Então não roube nada. Então achou colocar esse pessoal ali. Então tem evidências arqueológicas do trabalho deles dentro dos bancos do Ashoka. Olha que coisa, né? Monges financeiros, né? E tem alguns preceitos. Tem um preceito que diz assim, o monge não deve tocar em dinheiro, não deve tocar em prata, não deve tocar em ouro. Mas já no século II, antes de Cristo, começou a mudar. Mudou. Aham. Né? Então hoje, para evitar, porque assim, hoje o monge, ou a monja, ela acaba adentrando a dimensão daquilo que nós chamamos de conselheiro meditativo, ou dentro da teologia, de diretor espiritual. Para que não ocorra aquele conflito entre você doa para mim dinheiro, eu falo para te agradar, para que não ocorra isso, é aconselhável que o monge ou a monja, se puder, trabalhe como professor. Como professor. Né? Então, pode ser advogado? Bom, pode, mas o ideal era que fosse um professor, entende? Professor da rede pública, alguma coisa assim, para ganhar o seu, como você diz, ganhar o seu salário e se sustentar ali. Mas para quê? Para que não ocorra esse envolvimento direto entre doações e direção espiritual ou aconselhamento, né? Para que não ocorra um comprometimento. E o monge, desde a época do Buda, que era o preceptor, ou seja, quem dava os votos, é aquele que aconselha, tem o sigilo. Né? Se romper o sigilo, se romper o segredo, aí ele entra na Manatva, que é um processo, um karma, e ele pode ser cortado da sanga porque ele rompeu o seu segredo. Ele não pode, né? Ele tem que ficar em silêncio. A abstinência sexual é desde o início para monjas e monges ou foi instaurado depois? Foi desde o início. O celibato Desde o início. é uma característica do pedinte. A gente chama monge, né? Monge e monja, né? De mônacos, do grego. Mas não é o correto. Bhikshu, em sânscrito, ou bhikshuni, é pedinte de esmolas de alimentos. Pedinte de esmolas de alimentos. Né? Então, não ocorreu dentro do budismo aquela ideia de prosperidade como sinal de que está se atingindo a plena iluminação. É o contrário, é a renúncia. Né? A gente pode dizer assim, uma espécie de fortaleza em relação ao sofrimento. A mente fica estável mesmo nas piores condições. Né? As piores condições essenciais, a mente está muito estável, está em paz, etc. Isso é sinal de que o Dharma está dando certo. Ou seja, né, o praticante consegue fazer uma meditação eficiente. Agora, quando ocorre o contrário, se ele depender de coisas materiais, se ele depender de dinheiro, de sucesso, de prestígio, etc., tem algo errado acontecendo. Tanto é que isso foi colocado já desde o início como dharmas obscurecidos, ou seja, são fatores de alta ignorância distorsiva, procurar por fama, procurar por elogio, procurar por prazer sexual e procurar por respeito. São os quatro dharmas aí, considerados os obscurecimentos que levam a um grande nível de infelicidade para todos os seres. Então a parte sexual, a pulsão sexual, desde o início o Buda falava. Agora, quem não consegue? Se você não consegue, então fique como leigo. Nunca foi um problema. Nunca foi um problema entrada e saída. Entende? Esse trânsito entre pedinte ou monge e leigo nunca foi problemático. Né? Não é igual como no cristianismo, no catolicismo, que a pessoa recebe uma substância divina quando se torna um monge. Ali não é.
É igual aqueles irmãos não consagrados do São Francisco. Há um trânsito muito fácil, entende? Entra e sai, é a mesma coisa. Então uma pessoa pode estar como um monge iniciante e falar assim, agora eu não estou aguentando não, preciso arranjar uma namorada, um namorado. Ela sai, entende? Deixa os votos e continua na comunidade normal. Ninguém fica assim, deixou de ser monge, meu Deus. Não, normal, normal. Tudo tranquilo. É assim que a sexualidade é vista ali dentro, né? Nesse contexto. E o papel dos leigos e das leigas era o mesmo na época, no século II, do que agora? Dentro da comunidade? No século II, em Ashoka, sim. Nos primórdios, era mais difícil você ter professores ensinando monges. Leigos ensinando monges. Tanto é que você tem resquícios textuais dizendo que isso não era permitido. Mas conforme vai passando o tempo, como por exemplo no século IX, já 9 depois de Cristo, de Pankara Srijnana, o Atisha, o grande tradutor que foi da Universidade de Vikramashila para o Tibete e faz nascer a escola Kadam lá no Tibete. Ele teve um professor Serlimpa na Indonésia, ele foi até a Indonésia, passou por um monte de problemas para chegar até lá, para conseguir uma instrução de como desenvolver amor benevolente e controlar também para o sexual. Né? Então ele vai até lá, aprende isso e vai para o Tibete depois. Volta para a Índia e vai para o Tibete. Só que esse Serlimpa era leigo. E ele considerou, ele um monge, considerou esse professor como sendo o principal professor dele, porque foi esse professor que levou ele a desejar, assim, o tempo todo, atingir a plena iluminação. Os outros professores monges não conseguiram isso com ele, não. Mas esse professor Serlimpa, que era um leigo, falando com ele, fez com que ele entendesse a importância dessa plena iluminação de uma maneira muito mais profunda. Então, aí no século II, com o Shaka, há uma espécie de transformação teórica, reelaboração teórica, fundamentação teórica do ponto de vista de uma filosofia política. A teoria da realidade e a teoria da ação ética, digamos, como a parte moral e a parte teorética, a parte prática e a parte teorética da filosofia budista. Podíamos dizer que se desenvolve a partir do século II? A gente pode dizer que se desenvolveu com o próprio Buda, os primórdios dela, né? Mas a estruturação em diálogo com os gregos, sim. Aí começou com Katyayanaputra, né? Lá em que século? Aí é no século II já. Século II, Katyayanaputra já começa o debate entre o budismo e a filosofia helenística. Isso, ele acompanhado de 8 grandes professores, salvo engano é 8 mesmo, não sei se são 7, mas acho que é 8, que entram e começam a fazer esse diálogo com a filosofia grega e a estruturar um tratado, né, que é chamado de... são tratadistas, inclusive. Isso, exato. Mahavibhasha, eles fazem todo esse tratado a partir do Jnana Prastrana, um outro tratado. Primeiro assim, Katyayanaputra escreve... A ver se eu entendo. Não são fragmentos, pensamentos soltos, são trabalhos de tratados sistemáticos. Sistemáticos e gigantescos. Gigantescos. Estou perguntando porque é curioso, porque isso, salvo com Aristóteles, com o resto dos filósofos gregos canônicos, clássicos, isso não se dá. Não? Geralmente se defende, durante muito tempo se defendeu na academia ocidental a ideia de que só havia filosofia em Ocidente, porque só em Ocidente havia uma reflexão sistemática acerca do ser. Quando você vai ver a reflexão sistemática acerca do ser, você encontra em Aristóteles, em um tratado, né, em textos, mas não encontra em nós outros filósofos. É muito difícil dizer que Platão, em seus diálogos, tem um sistema. Hoje, sei lá, poucos platonistas diriam que Platão tem um sistema. Platão tem um diálogo onde oferece uma multivocidade de vozes que nunca se sabe. Muitos dizem que o platonismo são todas as vozes, não é só Sócrates. Então não haveria uma sistemática. Se a ideia de que a filosofia é sistemática,
Bom, aqui então encontraríamos mais no budismo do que na própria Grécia, um trabalho de tratado, de sistema, Pois de é. filosofia. Pois é, e olha, isso nasceu em contato com os gregos, pelo menos a tradição Sarvastivada. No século II teve uma divisão. Vibhajavada ficou na Índia Central. Sarvastivada subiu para Caxemira e Gandhara e começa a falar com as Alexandrias, começa a entrar em contato com o platonismo, aristotelismo, etc. Começa a falar com todos eles. E aí tem esse corpo chamado de Jnana Prasthana, que é o primeiro tratado do Katyayanaputra, e na sequência vem esses 8 professores e falam, não é suficiente. Provavelmente para conversar com os gregos. Vamos abrir isso. É monumental, eles são chamados de Vaibhashikas. Eles são estudados até hoje na China e no Tibete, e também no Japão. Nós tivemos ontem com o professor Joaquim Monteiro, que é graduado em psicologia, mestrado e doutorado na universidade, agora não lembro qual, é do Japão. E ele falou, ele escreve muito sobre Sarvastivada, né? Porque a base do budismo japonês é muito Sarvastivada também. Pelo menos a base acadêmica, né? Não para fora da academia, base universitária. Assim como na China. Então, a gente teve uma boa conversa ontem. E por quê? Porque isso continua presente. Imagina uma coisa que começa no século II a.C., e vem se arrastando durante tempo, chega no século XXI, e nós estamos dentro de um debate aqui no Brasil com Zoom, com tecnologia, falando daquilo que eles estavam discutindo naquela época. Que era o quê? A questão do eu, a questão do meu, né? Ou seja, da propriedade privada, etc., né? Propriedade pública, então lá tem eu, meu, e também a questão dos fatores condicionados, que é isso que você acabou de falar, da teoria da realidade, está presente. Essa discussão continuou e continua agora, está viva. Nós temos artigos sendo publicados na China, no Japão, na Índia, Estados Unidos, Europa. O primeiro tratado sobre que viria a trabalhar a questão do eu, do meu e dos condicionamentos da realidade é do século II, e o autor seria Katyayanaputra. Katyayanaputra. Isso. A partir de aí, então, começamos com os primeiros tratados. Isso, que a gente sabe, né? Que a gente sabe. Por exemplo, o budismo Theravada é muito lá na frente, que vai começar no século V depois de Cristo, só com o Buda Ghosh. Esses que subiram para entrar em contato com a Grécia, de alguma maneira, ali com a Grécia, da Caxemira, etc., são os caras que começam a produzir tratados, escrever, sistematizar tudo. Né? Então, para você ver, né, como a influência do pensamento grego é muito interessante. Agora, o budismo é grego? Não. Mas ele tem um bom diálogo com essa há um debate com Grécia nisso. Exato. E no século V continua. No século Você me disse que... Continua mais ou menos, professor, mais ou menos. Aí já está uma parte de uma grande sistematização própria deles. O Sarvastivada continua. Nós temos Vaibhashikas, Sautântricas, Dharmaguptavadas, Pudgalavadas. Pudgalavada é o cara mais interessante, que eles foram a força dominante e nós sabemos menos dele do que qualquer outra coisa. Pudgalavada é o seguinte, você tem 5 agregados no seu corpo e o sexto, olha como se comunica de maneira interessante. O sexto é o eu. O eu é inerentemente existente e ele passa de uma vida após a outra. Se isso não é platonismo, eu não sei o que é, entende? E também no norte, nas comunidades ali que estão em comunicação com as comunidades. Em que época? Pudgalavada, no século I a.C., nós já temos algumas coisas escritas. Os tratados deles começam a surgir no século I depois de Cristo. Depois de Cristo. Aí nós temos as evidências no cânone chinês. Okay? No cânone chinês eles tá presente lá esses tratados. Mas só sobreviveu no cânone chinês. Aí eu queria falar, quando o budismo chega à China, em que época é? Século I DC. Século I, então. Não, que a gente sabe, né? Que a gente sabe por causa das traduções, mas provavelmente antes já estava chegando. Mas o século, então, o budismo chega à China por ondadas, digamos assim. Havia uma primeira aproximação, o budismo na Índia elabora também suas questões em debate com a Grécia, volta para a China também. Aí aparece o Shaka, que elabora também sua filosofia política, isso também chega à China.
Chega. ¿no? No Llega. século II, Ashoka, não é Shaka, Ashoka, 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 é. Ashoka. Ele envia missionários e quando ele escreve nos pilares dele de pedra, que existe lá até hoje, uma dessas regiões a gente acha que é a China. Então ele mandou para cá, para a China, missionários, no século II a.C. Então provavelmente já tenha chegado na China nesse período do universalismo de Ashoka. Porque ele mandou para o Egito, Ajá. chegou lá no Egito, mandou para a Grécia, a real Grécia também chegou, mandou para um lugar onde se falava aramaico, que provavelmente é Egito, aquelas regiões ali de cima de Israel e tal, e chegou, século II, né? Babilônia, Y, por quê? to- Porque y- ele, né, tinha uma boa relação com o Império de Ciro. y Né? así como eso llega, también retorna para India, ¿no? O sea, así como el budismo llega hasta lá, retorna con Retorna. otras elaboraciones. Cuando va para China, en todos esos movimientos, con qué se encuentra en China o budismo? Quando nesse primeiro momento, quando chega na China, a China não é aquilo que a gente conhece hoje. É um território amplamente recortado, não ocorreu a unificação. Quer dizer, a China passa por vários processos de unificações ao longo do tempo. Né? A maior delas veio durante a dinastia Yuan, dinastia Manchu gigantesca. Né? ¿Século Dizer, cuánto? não, o Yuan já é Idade Média, nós já estamos falando disso bem lá para frente. Né? Agora, século XII, XIII, mais ou menos, eu não estou lembrando agora direito, mas assim, quando do budismo de Ashoka, no século II, quando ele entra na China, ele vai ver taoísmo, vai Isso. ver a Daojia, que a gente chama, né, que seria o taoísmo filosófico. Não se transformou em religião. Vai se transformar em religião no século VII, com a dinastia Tang. Então, no século VII depois de Cristo, século II antes de Cristo, tem uma distância enorme. Né? São 9 séculos para virar religião. Então, aí encontra Daojia, ele vai encontrar Kongzija, que é o confucionismo, num período já de um pouco de destruição. O confucionismo está para um período já de turbulência, talvez possível desaparecimento. Depois nós temos ali, naquele período, as 100 escolas, a gente chama de Paijia, que é as 100 escolas. É um período de alta fertilidade do pensamento chinês, que começa no século V a.C. e se arrasta até o século I DC. Né? Então, ele provavelmente se encontrou com uma pluralidade imensa de escolas, né? e se mesclou com elas. Né? O que a gente sabe é que nós temos textos taoístas, mas assim, desse período eu não posso dizer, porque eu nunca vi, mas num período já um pouco mais para frente, por volta do século 8 e 9, os taoístas chamam os budistas de irmãos. Os confucionistas... Os taoístas chamam os confucionistas... Isso, os budistas de irmãos. Os confucionistas, num dado momento, chamam também eles de irmãos, isso nós estamos falando para o século IV depois de Cristo. Chamam os budistas de irmãos, depois passam a guerrear com eles. Não gostamos mais da sua teoria. Isso aqui está esquisito. Vocês estão querendo converter a gente numa nova Índia e nós somos chineses. E pá, começa as porradas. Né? Começa a sair muito porrada. Tem o livro da... Há uma aproximação com o taoísmo e um distanciamento com o confucionismo em algum momento. E em alguns momentos o contrário. Se aproxima do confucionismo, se afasta do taoísmo. Então você tem uma guerra, na verdade, entre essas 3 esferas de conhecimento na China, em busca do poder. Como eu disse, a gente não pode romantizar a situação, não. É uma coisa claro. assim, tipo, agora é minha vez de assumir o império. Aí começa aquela dizer, agora é minha vez. Aí vem o outro, agora não, agora é minha, entende? Então, isso está ocorrendo. Havia disputas políticas, territoriais. Sim, exatamente. Em nome que compunham das escolas. Isso. Em nome das escolas, né? O budismo, quando passa, ou pelo menos uma parte do budismo, quando passa à China, passa a se chamar de budismo Zen. Qual é a diferença entre budismo Zen? Okay. O que significa a palavra Zen? Então, tanto a palavra Xian quanto Zen tem a sua origem na palavra Dhyana em sânscrito. Okay? Então, é assim, ó. Supostamente uma escola Madhyamaka, e outros dizem que talvez seja Yogacara. Qual a diferença dos dois? Madhyamaka vai falar do vazio.
o vazio, o nada, né? Como fundamento para aquilo que não pode ser dito. Lembra um pouco ¿En qué o mestre... siglo él elabora eso? Então, o Madhyamaka começa no século II depois de Cristo. É uma interpretação sobre os sutras da Prajna Paramita. O Mahayana É uma espécie de Heidegger do século II, digamos. exato, Assim. é mais ou menos parecido aí, mas tirando alguns elementos estranhos do Heidegger, quando ele fala assim, o japonês entenderia. Peraí, como é que você sabe que você não é japonês? Pô, como é que você está botando a palavra na boca do japonês isso aí? Entenderia nada. Eu li aquilo e falei, não, eu acho que ele não entenderia isso não, mas tudo bem. Tirando esse diálogo do Heidegger, que ele põe coisa na boca do japonês, seria mais ou menos um nominalismo medieval, mas mais ou menos, mais para o menos do que para o mais. Mas está fundamentado em cima de um critério chamado Pratitya Samutpada, que seria a interdependência, ou mútua relacionalidade, ou mútua determinação das coisas. Sem isso não pode existir aquilo. Sem aquilo não pode existir isso. Imagina o seguinte, o budismo Huayan, que se origina no século VII, tem um exemplo perfeito sobre que determina o que é essa tal de interdependência. Imagina um conjunto de 10 moedas. 10 moedas. Cada unidade é distinta da outra, certo? Se eu pego a primeira moeda e falo, essa é a primeira moeda, ela só é a primeira moeda em função das outras 9, senão ela nunca poderia ser a primeira moeda. Assim também todas as demais. Assim como não pode existir as demais sem existir essa primeira moeda. Então, essa é a ideia da mútua determinação. Ajá. Então, agora vai de novo para a questão do eu. Eu só existo porque o Daniel está aí. E eu consigo reparar no Daniel e percebo a minha individualidade, senão não tem como ver nada. E isso aparece explicitamente quando, então? Isso desde o Buda, desde o século V. Agora, a questão de ficar desenvolvendo essa questão de maneira profunda, com várias argumentações, começa em Nagarjuna, em chinês Longshu. Nagarjuna. Isso. Em sânscrito, Nagarjuna, e em chinês é Longshu. Longshu. Nagarjuna. Então não se pronuncia Nagarjuna. Não, pode pronunciar Nagarjuna. Se você chegar nos tibetanos, lá em Varanasi, eles falam para você Nagarjuna e está correto, porque estão dentro da Universidade de Sânscrito, entende? Então, Nagarjuna. O pessoal daqui do Brasil pode falar Nagarjuna, né? Mas mais ou menos, Hindi fala mais ou menos. Nagarjuna é de que século? 2 DC. Século II. Isso. E aí aparece Nagarjuna com os versos fundamentais do caminho do meio. Isso, que o nosso amigo Giuseppe Ferraro fez uma excelente tradução, um trabalho monumental, só que para acadêmicos, né? Isso, esse que eu tenho aqui para qualquer interessado. Editora FI. Da editora FI. Tem quantas páginas os versos fundamentais do caminho do meio? Então, o que o Nagarjuna fez, tem poucos. Tem um livrinho aí de 40 páginas. Agora, 40 páginas. O que o Giuseppe Ferraro fez é outra coisa, né? Tem 700 páginas, 700 670 e tanto. Ou seja que o Giuseppe Ferraro fez bastantes anotações, referências, interpretações dos textos, mas há um texto assim fixo, digamos, que são algumas dezenas de páginas, que seriam as que Nagarjuna colocou. Nagarjuna seria, podíamos dizer, o primeiro lógico do budismo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não é o primeiro lógico? Não. Já tem lógicos anteriores? Já tem lógicos anteriores, desde o século II. O primeiro talvez tenha sido Katyayana Putra. Talvez ainda, hein? Com grandes reticências a gente pode dizer isso. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. A lógica Nyaya indiana nasce junto com o Buda histórico. Inclusive o criador da lógica Nyaya também chamava Siddhartha. Então, você tem uma comunicação constante com a lógica desde o início com o budismo. Então, se alguém fizer uma afirmação dessa, que eu já ouvi, a sua afirmação ela não está assim, completamente desprovida de fundamento, que o Nagarjuna é o primeiro lógico, está cometendo um erro muito crasso. Está cometendo um erro muito crasso. Não, então, não é o primeiro lógico. Nagarjuna é do século III depois de Cristo. 2 depois de Cristo. Mas antes de Nagarjuna já tem uma história da lógica na Índia. Basicamente, talvez aí uns
Pelo menos uns deixa eu ver, pelo menos uns 500 anos de lógica budista já. Aham. Uma coisa que eu vi é que, bom, eu estou falando desde o século XXI, obviamente, Aham. mas uma leitura mais superficial e ignorante como a minha, por momentos entende que o texto de Nagarjuna, os versos fundamentais do caminho do meio, que se pronuncia Mula Mula, Madhyamika Karika. Mula Mula Madhyamika, Madhyamika Karika. Mula Madhyamika Karika. Mula é fundamento, ok? Fundamento. Mula é Madhyamika fundamento. é do meio, Madhyamika. do centrismo, do meio, caminho do meio, ok? Porque Madhyama Marga, né? Tá aí dentro. E Karika é versos. Aham. Então, esses versos estão são versos introdutórios e estão pontuados, 1.1, 1.2, 1.3, quer dizer, vão se sucedendo por ordem, cada um deles. E, A ideia desse Mula Madhyamika Karika a gente não pode esquecer que o Nagarjuna tem um corpo aí meio vasto de ensinamentos. Inclusive, ele é o criador do budismo terra pura. A exegese e a hermenêutica dele fazem nascer o budismo mais famoso de toda a China e de todo o Japão, que é o budismo terra pura. Nagarjuna é o criador do budismo terra pura. O budismo terra pura é uma proposta também de uma comunidade. Perfeito, de um modelo de governo. De uma filosofia política. Isso, exatamente. Então é estranho quando a pessoa fala que o Nagarjuna é um cara completamente tirante, etc. Porque a gente tem um monte de evidência no cânone chinês que não, ele estava pensando em política também, não era só um retirante, um cara que estava só então, pensando aí que está, ele pensa em questões lógicas, vinculadas também a questões ontológicas. Perfeito. Isso é o que eu estou vendo aqui. Ou seja, há uma reflexão lógica, mas em relação a uma, me parece, teoria ontológica, uma teoria do ser, me parece. Isso, e tem uma questão teríamos que soterológica também, tem a soteria aí, que é a questão do bem-estar, do benefício. O que seria soterológico? Soterológico naquele sentido antigo grego, no sentido grego do bem-estar, do benefício. Aham. Beneficiar a todos os seres, levar o bem-estar a todos os seres. Se você pegar aí nesse livro, num capítulo sobre as 4 nobres verdades, essa intenção soteriológica está presente aí. Então, há elementos lógicos vinculados a uma ontologia e há elementos lógicos vinculados a uma ontologia que, digamos, poderíamos dizer que tem como finalidade um bem-estar. E de aí que ele passaria a essa reflexão de filosofia política do budismo da terra pura. Veja, o eu só encontra lugar em Nagarjuna quando ele é considerado vazio de existência inerente e é interdependente com o outro. Esse outro não é só o outro meu vizinho, é o outro todo. Então, a partir desse pensamento dele, é claro que ele vai entrar para um pensamento político. Não tem como não entrar, então ele realmente desenvolve isso. E isso está no Dasa Bhumika Shastra. Isso é um texto muito reverenciado na China e no Japão, onde então, ele traz essas questões, né? É uma coisa que me parece que, não sei, talvez estou falando muita bobagem, muito provavelmente esteja, mas me parece que em Aristóteles há um espírito, não de fazer lógica formal por pura lógica, porque não existia isso na Grécia, sino de ordenar a lógica, mas também ordenar a lógica em relação com a teoria das categorias, e pensar as categorias em relação com uma teoria do ser, e pensar uma teoria do ser em relação com uma ética, e pensar uma ética em relação com uma vida política, porque para Aristóteles o homem, o ser humano, era um ser político, um animal político. Perfeito. Então, todos os tratados, digamos assim, que Aristóteles escrevia, não eram apenas por um exercício de erudição formal, sino porque tinha a ver
com os problemas concretos do homem, do ser humano concreto da Grécia, que era viver bem, não apenas viver, inclusive, disse Aristóteles, sino viver bem. Não? Ou seja, o fato de que Aristóteles diga que o homem deve viver bem e não apenas viver, não torna Aristóteles um simples coaching ou um simples conselheiro de autoajuda. Perfeito. É um filósofo, por quê? Porque está refletindo sobre questões que têm a ver com lógica, com ontologia, com ética. Quando vejo Nagarjuna, me dá a sensação, talvez esteja equivocado, mas me dá a sensação de estar vendo o mesmo espírito de reflexão. Então, eu também vejo igual a você, porque eu tenho contato com as obras de Nagarjuna em chinês. Mas a grande maioria das pessoas tem, assim, né, dos estudiosos aqui no Ocidente, tem contato com a tradição tibetana traduzida, né, ou com a reformulação em sânscrito. Então, a partir do tibetano. Então, eles ficam restritos. O cânone do Nagarjuna, as obras completas não estão em tibetano, está em chinês. Né? Então, eles têm contato com um segmento, e o segmento está mais interessado nessa questão da shunyata, que é a vacuidade, né, o vazio. Né? Mas esses outros segmentos que estão aprendendo o cânone chinês e não estão aprendendo o cânone tibetano, é que dão esse tom diferente. Né? Mas eu acredito, professor, que a gente está chegando já no final. Se a gente não parar e encerrar a nossa live, a gente vai perder tudo isso que a gente falou. Então, vamos parar por aqui e vamos então avançar sobre a teoria da realidade para o próximo encontro. Combinado. Assim a gente avança na teoria da realidade no que seria a época medieval ocidental, de como é que isso foi se desenvolvendo no budismo. E se teve algum vínculo com a filosofia europeia, que me parece que é pouco provável, porque a Europa estava sumida em uma espécie de isolamento total naquela época. Não sei, é minha imagem. Me parece que sim, né? Nós temos aí um isolamento, mas a gente tem os franciscanos na China desde o século XII. Então não está tão isolado assim. Aí... E quem abriu o caminho para eles foram os budistas, né? Os budistas permitiram que eles se disfarçassem, porque Jesus, para o budismo, é um bodhisattva ou um Buda. Então, mas a gente conversa na próxima sobre isso, porque senão a gente vai perder isso aqui, tá bom? Muito obrigado, Conversamos professor. na próxima. Obrigado a todos que estão assistindo a gente também. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Boa sexta-feira. Até. Até mais.